Vamos aprender a montar um dos sistemas mais fáceis de energia solar off-grid, utilizando um pequeno inversor híbrido que pode ser ligado em apenas uma bateria de 150 amperes de caminhão, chumbo ácido estacionária ou em um PEC, um banco de baterias LiFePO4 4S 12.8 volts. Com apenas isso, um inversor híbrido compacto, uma bateria chumbo ácido automotiva ou LiFePO4, duas plaquinhas solares, você tem um sistema de energia solar off-grid prontinho para utilizar. E eu vou te ensinar e dar o projeto gratuito no diagrama explicadinho. Então vamos direto aprender a montar esse sisteminha e tirar todas as dúvidas. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar do salve com a galera e gostando dessa videoaula e das outras aqui do canal. Taca o like, taca o like, se inscreve no canal. Vocês sabiam que 60% das pessoas que assistem o canal ainda não é inscrito no canal? Então ajuda o canal se inscrevendo também, receba a aulinha gratuita e participa aí recebendo conhecimento à vontade sobre energia solar. E todo o material dessa videoaula, dessa montagem, tem aí os links na descrição do vídeo, inclusive no Mercado Livre, que é aquela frete super rápido. Dê uma conferida em todo o material. Vamos lá para a aulinha? Agora vamos para a apresentação do projeto, pessoal. Um sistema de energia solar off-grid muito simples, que utiliza aí um inversor híbrido, que vai resumir bastante a utilização de equipamentos, muito fácil de montar, serve para um sistema solar off-grid aí na sua residência, serve para um sistema em um motorhome e serve para um sistema de backup, onde você não quer utilizar também placa solar, quer utilizar a concessionária para recarregar seu banco de baterias e quando precisar você acionar o sistema para manter algumas cargas ligadas até o banco de bateria descarregar. Ou seja, um sisteminha muito prático e com várias utilidades. A gente utiliza aí como base um inversor híbrido muito leve, pesando apenas 5 kg, um inversor que fornece uma saída AC de potência de 1.200 watts, nominal AC, chegando a 2.400 pico, um inversor híbrido que aceita banco de baterias de 12 volts, ou seja, um pequeno banco de baterias LiFePO4 em 12 volts 4S ou uma bateria de 150 amperes automotiva de caminhão já consegue alimentar tranquilamente aí esse inversor. Poucos equipamentos de segurança, ele já faz toda a automação através do próprio inversor, já faz a comutação entre solar, concessionária, tudo através do próprio inversor e muito simples mesmo. E para quem quer utilizar como sistema principal, aí, utilizando placas solares como fonte de carregamento aí do seu banco de baterias ou fonte primária do seu inversor, nós vamos utilizar duas placas solares de 570 watts. O sisteminha consta aqui, ó, um inversor híbrido, duas placas de 570 watts, pico, um banco de baterias 12 volts, pode ser LiFePO4, 12 volts 100 amperes ou 200 amperes. A gente vai falar um pouquinho disso na autonomia do banco de baterias, ou pode utilizar aqui no lugar desse banco LiFePO4 uma ou duas baterias de caminhão de 150 amperes, uma bateria ou duas em paralelo. E aí pode acoplar aqui no lugar onde está esse banco de baterias LiFePO4. Vamos aqui começar a explicação da montagem do sistema, daqui a pouco a gente fala de automação. Entrada de alimentação 12 volts, o banco de baterias, e esse inversor aqui possui saída em 220 volts, corrente alternada. Como falei, alimentação aqui, duas placas de 570 watts em paralelo. A gente pode utilizar outras placas aí com potências menores, por exemplo, duas de 500, duas de 550, os valores comerciais compatíveis, mas como o preço dessas de 570 está muito barato comparado às outras, então vale a pena investir nessas com uma potência um pouco maior de 570 watts. A entrada PV, que é a entrada de painel fotovoltaico desse inversor híbrido da Must, ele aceita uma tensão aí de até 105 volts.
Como ele trabalha com a tensão baixa e relativamente baixa de entrada PV, um range de tensão baixa, você pode ligar aqui na entrada PV dele tensão entre 12 a 105 volts. A gente optou por colocar aqui as placas solares em paralelo para trabalhar com a maior folga. Se você colocar elas em série, a tensão chega aí aos 100 volts, aí fica perto do limite máximo. E colocando elas em paralelo, como essa placa fornece uma tensão VOC aí próximo de 48, 49 volts, então fica próximo aí metade do range de tensão do inversor, elas em paralelo. Em série ficaria próximo aos 100 volts. Então as duas placas em paralelo para esse sistema. Continuando aqui, ó, das placas em paralelo, como é que eu faço aqui para ligar em paralelo? Um conector Y, ligando o negativo de cada placa em um conector, o positivo de cada placa em outro conector. Aqui vai um porta-fusível. Dentro desse porta-fusível a gente tem fusíveis rápidos para proteção aí do sistema de energia solar. São fusíveis de 30 amperes que a gente utilizou aqui. Como a corrente máxima dessa associação de placas dá em torno de 27,1 amperes, a gente optou aqui por um porta-fusível com dois fusíveis de 30 amperes para proteção inicial do sistema. Vindo para um disjuntor DC, também aí na casa dos 30 amperes, pode ser 30 a 32, o valor comercial. Lembrando, pessoal, que todos os links desse material estão na descrição do vídeo. O inversor com um excelente preço aqui no Mercado Livre, o link e o modelo dele está na descrição. Eu vou deixar por ordem aqui todo o material listadinho. Vamos lá. Esse disjuntor, como eu disse, disjuntor de 30 amperes, está ligado a um DPS, um dispositivo de proteção contra surtos, DC, já com a tensão correta para o sistema. O link aí dele já é o DPS correto para esse sistema. Esse aqui vai fazer a proteção quando houver um surto, uma elevação abrupta de tensão no sistema de corrente contínua. Ela vai escoar essa elevação aí para o terra. Aqui na saída do DPS nós vamos fazer uma conexão com uma barra de aterramento, e essa barra ficou responsável pelos surtos de corrente contínua, um saindo aqui do DPS e um vindo lá da estrutura das placas, diretamente para uma barra. Essa segunda barra ficou responsável pelo aterramento aqui da corrente alternada. Lembrando que essas barras a gente pode fazer interligação dela no solo. Lá no solo aqui a gente faz a ligação de uma barra para outra, observando aí uma distância mínima pelo menos de 1,5 m de uma barra para a outra, se possível. E voltando aqui, pessoal, aqui essa descida das placas, após passar pelo porta-fusível, depois passa pelo disjuntor, o DPS atuando como proteção, ela segue aqui até a entrada PV do inversor. Lembrando que o cabeamento de corrente contínua aqui das placas é de 6 mm. Fez aqui a primeira parte da conexão. Todo inversor híbrido aqui possui uma entrada de corrente alternada, que é onde você vai ligar na concessionária. Esse inversor é um inversor com saída 220, então ele pede aqui que a entrada AC dele seja também ligada em uma fonte entre 170 a 280 volts, ele funciona. Então ele tem uma entrada AC que vai servir tanto de backup, se faltar aí a energia solar, ou para ajudar a carregar o banco de baterias. Então tem essa ligação aqui, a entrada AC, vai ter um disjuntor AC de proteção aqui de entrada desse inversor híbrido, é um disjuntor de 10 amperes corrente alternada, que está em paralelo aqui com o DPS AC, o modelo dele também estou deixando o link na descrição do vídeo, dimensionado para essa tensão aqui de entrada, para caso haja algum surto aqui de entrada na alimentação do inversor AC, ele faça aí a proteção. Temos aqui a conexão com o banco de baterias desse inversor. Nós vamos fazer a ligação ao banco de baterias, é um banco de 12 volts, ou seja, 12.6, 12.8. Ele tem um rangezinho aí de tensão chegando a casa dos 15 volts aí o banco de baterias. E nós utilizamos cabos de 35 mm pelo menos. Se quiser utilizar de 50 mm também pode, mas 35 mm para a potência desse inversor atende tranquilamente. E um disjuntor DC aqui de 125 amperes, 100 a 125 amperes de bipolar. Esse disjuntor também deixei os links.
e nós temos aqui uma BMS de 200 amperes. Poderia ser de 100? Pode. Eu coloquei aqui uma JK BMS que vai até 200, 4S. Por quê? Porque você pode depois dobrar esse banco aqui, trabalhar com duas células em paralelo, fazer série paralelo, depois aumentar esse banco para 200 amperes e aí você não precisa trocar BMS. Se você colocar aqui uma BMS de 100 amperes para o banco LiFePO4, você depois, se for expandir, você vai ter que fazer outro banco de baterias em paralelo com outra BMS e ligar aqui num barramento, num banco em paralelo com outro. Se você utilizar uma BMS de 200 amperes, você tem a possibilidade de dobrar as células aqui e fazer uma ligação série em paralelo de duas em duas. Aí dá essa oportunidade. Essa BMS também, tá aí o link na descrição do vídeo, inclusive com estoque no Brasil. E a gente pode substituir esse banco de baterias por uma ou duas baterias de 150 amperes hora de estacionária ou automotiva de caminhão, de acordo com o gosto aí de quem vai montar. Se não quiser investir num banco LiFePO4, pode usar a de chumbo ácido. Vai mexer um pouco com a autonomia, a gente vê já já sobre a autonomia desse sistema. Aqui na saída AC do inversor híbrido, a gente colocou um disjuntor de proteção AC de 5 amperes, suficiente para proteger a saída desse inversor, porque a potência máxima nominal desse inversor são 1200 watts em 220 volts, ou seja, 5 amperes você trabalha aí no limite máximo da potência desse inversor, protegendo aí de sobrecarga. E na saída a gente não utilizou um DPS AC para não colocar o inversor em risco, que caso haja uma subida rápida de tensão e o DPS atuasse fazendo curto, você poderia também danificar aqui o inversor. Geralmente eles possuem varistor de proteção interno na saída desses inversores. Então a gente preferiu optar por um relé digital. A gente tem vídeo aqui no canal sobre esse relé, onde a gente pode programar a tensão máxima de trabalho dele. Você pode ligar aqui em sistemas 110 ou 220 e vai programar, por exemplo, quando ele chegar em 250 volts, eu quero que ele corte a corrente de saída. Então, você faz a configuração desse relé de acordo com sua programação e você protege as cargas e protege o inversor ao mesmo tempo utilizando um relé digital na saída do inversor híbrido aí da Must. Disjuntor AC, 5 amperes, em seguida passa para o relé digital e do relé digital para a saída AC, onde você vai ligar as cargas. Lembrando que são 1200 watts nominal, você consegue ligar um bocadinho de coisa com essa carga. Mas eu preciso ligar uma carga maior, aí a gente faz um projeto com um inversor híbrido de maior potência. Esse aqui é um pequeno sistema bem fácil para montar, compacto, com inversor com um custo lá embaixo para o inversor híbrido. Inversor aí hoje acho que está na casa dos R$ 1.400 pelo Mercado Livre, com frete grátis, tudo certinho para montar um sistema em 12 volts para motorhome, um pequeno sistema de backup em casa, um sistema em off-grid para quem não quer perder muito tempo com montagens, porque é bastante simples. Você só vai prestar atenção nesse diagrama, fazer a ligação dos disjuntores, do banco de baterias e das placas solares, tudo bem simples. Ele já tem controlador de carga MPPT aqui dentro do inversor. Ele é um MPPT que ele fornece aí até 60 amperes de corrente para um banco de baterias, ou seja, um banco de LiFePO4 desse aqui, que é 100 amperes, corrente de recarga 50, você vai ajustar aqui, corrente máxima para o banco de baterias 50 amperes, já está dimensionadozinho, em apenas 2 horinhas ele vai estar completamente carregado esse banco. Você tem ainda o carregamento AC, ele ainda tem uma ajuda de mais de 20 amperes utilizando a concessionária, se você precisar, para auxiliar na recarga do banco. Lembrando que esse híbrido precisa de banco de baterias para funcionar, é necessário até que ligue o banco de baterias primeiro nele antes de ligar na corrente alternada. O banco de baterias é peça fundamental para esse sisteminha funcionar bem. Então liga primeiro o banco de baterias, liga o disjuntor das baterias, depois liga na concessionária, para deixar ele em pleno funcionamento. Vamos ver agora sobre autonomia. Esse primeiro projeto aqui que a gente está utilizando um banco de bateria LiFePO4 de 100 amperes hora, como a gente só utiliza até 80% do banco,
de baterias LiFePO4, a gente tem 80 amperes-hora. Vezes a tensão nominal do banco, que é 12,8 volts, a gente teria 1024 watts-hora, o que daria algo em torno de 10 horas de autonomia com uma geladeira de 100 watts. Esse é um cálculo simples. Se você colocar uma carga de 200, baixaria para 5 horas. Se você dobrar, colocar aqui um banco de 200 amperes LiFePO4, você teria uma autonomia aí de 2048 watts-hora, ou seja, 20 horas de uma carga de 100 watts ou 10 horas de uma carga de 200 watts. Isso para as baterias de lítio no estilo LiFePO4, do tipo LiFePO4, lítio ferro fosfato. Se você utilizar aqui o banco de bateria chumbo ácido, aí, caminhão estacionário, você vai ter uma autonomia em uma bateria de 150 amperes hora, você vai ter uma autonomia de mais ou menos 567 watts hora, que a gente utiliza apenas 30% dessa bateria para não danificar. Então a gente teria aí o que? 5 horas a 110 watts e mais ou menos umas 10 horas uma carga pequena aí de 50 watts. Se a gente dobrar, colocar duas baterias em paralelo de 150 amperes hora aí de caminhão, chumbo ácido estacionária, a gente teria 1134 watts hora, isso utilizando os 30% da bateria de chumbo ácido, que é o recomendado pelo fabricante. Então a gente teria aí umas 10 horas de carga de 111 watts e mais ou menos umas 5 horas de carga em 200 watts. Mais ou menos isso aí seria a autonomia com a de chumbo ácido, ou seja, a de chumbo ácido sempre é uma autonomia menor em relação aí às LiFePO4. Sisteminha bem simples, como eu disse, se você não quiser ligar a placa solar nele, você eliminaria toda essa etapa aqui das placas, usaria só a concessionária para recarregar o banco e quando faltasse energia, ativaria seu inversor para alimentar algumas cargas com o banco completamente carregado. Sistema aí de backup. Ligado no seu motorhome, você utilizaria aí também o seu banco de baterias acoplado ao seu veículo e teria um pequeno inversor, um sisteminha bem simples, com carga limitada aí a 1200 watts, 2400, acho que em 5 segundos, para ligar picos de partida aí, aparelhos com um pico maior, um inversorzinho pequeno, compacto e que resume aí um sisteminha de energia solar off-grid bem fácil. Deixem aí todas as perguntas sobre esse sistema e depois a gente vai trazer a variação desse sisteminha aqui com outros modelos e vou deixar aí o link de outros modelos com maior potência também na descrição do vídeo. Chegou meu povo, projetinho aí simples com um inversorzinho compacto, inversorzinho de 1200 watts nominal, 2.400 pico, promoção aí no ML, no Mercado Livre, R$ 1.400, acho que com frete grátis, frete full bem ligeirinho, um off-gridzinho bem topzinho. Não quer gastar muito, uma bateria de 150, um banquinho LiFePO4, um inversor, as plaquinhas solares, já é MPPT, já é tudo, configurou, tá prontinho, serve para o motorhome. Como é que aterra no motorhome, o aterramento no motorhome? Tem aula aqui no canal. Muitas perguntas sobre aterramento e tem aulinha no canal. Vou abrir o sorteio já de dezembro da estação EB55, que é exatamente essa aqui, essa é a EB55 que vai ser sorteada aí em dezembro por membro do canal. Vou abrindo o post. Os membros que não souberam participar do sorteio passado, como era que escolhia? A aba assinatura, página principal aí vai lá em assinatura, aí tem o posts, as postagens do sorteio do membro. Quando você clica, tá lá um monte de comentário. Basta você escolher uma centena de 000 a 999, são quase 1000 números disponíveis para você escolher. Você só não pode abrir a listona lá, aí todo mundo está comentando, pedindo número. Você tenta ver um número que não foi escolhido. Se por um acaso você escolher um que já foi escolhido, na hora da organização da lista a gente vai remanejar para os próximos livres disponíveis para não chocar. Quem escolheu o primeiro tem direito àquela centena, o segundo que escolheu repetido a gente vai remanejando. Por isso que agora em setembro, até o final do mês, antes da data do sorteio, eu vou publicar a lista definitiva, que eu organizo a lista que vocês escolheram, que fechou ali, foi dia 7, fechou. Aí a gente vai organizar. Como é que organiza? Primeiro, pega todo mundo, bota em ordem numérica, do 000 ao 999, vamos lá organizando na ordem crescente, vamos excluindo as pessoas que não são mais membros. Na data do fechamento da lista, quem era membro, escolheu a centena, não está mais membro, saiu, tem as regras, você tem que estar membro, tanto durante o fechamento da lista, quanto na data do sorteio. Se por um acaso você
não perdeu sua assinatura, ou excluiu, botou lá, assinei, escolhi a dezena, cancelei a assinatura, perdeu. Você tem que estar membro na data do fechamento da lista, na data do sorteio, então a gente já vai excluindo. Todas aquelas pessoas que escolheram sem e não são mais membros já vão ficar fora, já aumenta a chance aí dos outros membros que estão ativos. Então, você presta atenção nessas regrinhas, bem fácil. Nesse segundo sorteio, eu vou fazer aí um vídeo, uma live, para mostrar para vocês como é fácil escolher, e depois a gente procura aí até um outro meio mais fácil. Vou olhar se tem alguma coisa online para a gente fazer essa escolha mais fácil aí para vocês, mas até lá a gente resolve. Vamos aí pro salve desse vídeo aqui. Sobre os grupos de desconto. Tá aí disponível o grupo do WhatsApp, do Telegram. Como é que funciona o grupo de desconto? Primeiro, eu suponho que você é maior de idade, porque se não for também você não vai conseguir comprar no site. Não é obrigatório entrar, é facultativo. Vocês aí estamos colocando o que as empresas, as lojas mandam pra gente de descontos especiais do canal disponíveis para vocês. Se tem loja, tá vendendo esses produtos? Não. São as lojas que eu compro e que mandam aí bônus pro canal, mandam esses cupons de desconto para compartilhar com vocês. Então, o grupo de desconto serve para isso, para a gente pegar todas as lojas que a gente compra aqui, as lojas que dá tudo certo, manda para vocês, e vocês querendo, por sua livre e espontânea vontade, vocês comprem aí tudo com vocês. A gente só faz trazer os descontos, os cupons para todos os amigos aí, que desde o começo do canal que a gente começou a fazer nossas compras, todo mundo, qual link? Foi tudo criado pensando nisso. Indicação todos os sites e as lojas seguras e todas as promoções. Só um esclarecimento que eu queria falar para vocês. E vamos ver quem foi os cabos que pediram salve e garantiram aí seu salve. Nosso amigo Felipe Ranzer, São Bento do Sul, Santa Catarina. Nosso amigo Messias Santos, lá de Alagoas. William, BH, Minas Gerais. Juvenaldo Vilar, Indaiatuba, São Paulo. Helder Nogueira, lá em Serra Talhada, Pernambuco. Nosso amigo Leandro Carvalho, lá da Paraíba. E o Wellington do Piauí. Olha, todo mundo agora dizendo só o estado. Tem que ter a cidade mostradinha vocês, né? Cidade e estado, viu? Grande abraço.